Capítulo 4. Os trens de 1941 tinham a própria beleza, e este tinha assentos de feltro cor de chocolate e compartimentos cobertos por painéis de madeira envernizada, com pequenas lâmpadas emoldurando as janelas e projetando um brilho sobre tudo. Sem passageiros, os carros cheiravam a madeira e ao aroma de óleo que exudava subindo das rodas de ferro, mas agora o trem não estava vazio. Estava cheio de passageiros a caminho de Manhattan vindos do norte do estado de Nova York. E as 10 enfermeiras da marinha que estavam reunidas na parte de trás do carro transbordavam conversa, risos, vida e o perfume das suas próprias fragrâncias florais pelo interior do carro e espalhando-se pela área rural tremeluzente. Evelyn Stewart estava sentada silenciosamente na luz, olhando longamente para a área rural que passava disparada. Como as outras no grupo, ela usava o uniforme azul marinho da sua profissão, com seu característico chapéu enfeitado de branco preso com um alfinete em seus cabelos castanho claros. Ela era a mais rara das pessoas, uma líder que nunca procurava atenção. Quando as pessoas a conheciam pela primeira vez e notavam sua introspecção, sua aparente falta de qualquer ânsia por aprovação, elas achavam fácil concluir que seu ar de autossuficiência era uma consequência natural de sua beleza. Qualquer uma com tal elegância física natural recebia aprovação aos montes. Mas os poucos que vinham a conhecê-la realmente percebiam que Eveline não era tão calma quanto aparentava nem tão indiferente à aprovação. Era impetuosa, se concentrava naquilo que o obcecasse, e a excelência em seu trabalho era uma de suas paixões. Ela de fato procurava aprovação, mas a aprovação pela qual mais ansiava era sua própria. Seu pai fora um oficial militar, sua mãe, a filha de um médico de South Dakota, sonhara em se tornar ela mesma uma médica. Mas em vez disso acompanhar a vida nômade de seu marido. Em algum ponto durante esse trajeto, Evelyn concluíra que sua vida jamais seria moldada pela opinião de ninguém tanto quanto seria moldada pela própria opinião que fazia de si mesma. As outras enfermeiras que estavam com ela trabalhavam em sua unidade no hospital naval. 2 compartilhavam seu posto, mas até mesmo elas reconheciam as capacidades de Evelyn e submetiam-se às suas opiniões, especialmente durante emergências. Mas isso era no hospital. Agora elas estavam num trem para conhecer pilotos, e estavam contentes em deixar Evelyn olhando pela janela enquanto celebravam. Para elas a festa já tinha começado. Todas eram bonitas e amadurecidas, talvez um pouco amadurecidas demais, seus lábios pintados de um vermelho vivo, seus rostos cobertos de pó de arroz, seus espíritos alegres. Sem medo de algum dia ficarem gordas e despreocupadas de algum dia envelhecerem. Elas fumavam cigarros, tomavam goles de Coca-Cola e mascavam Montpils. Para Evelyn, a conversa de suas amigas neste momento era apenas barulho de fundo, tão profundamente estava ela perdida em seus pensamentos, e contudo, como toda enfermeira que podia se concentrar numa tarefa e ainda ficar sintonizada nos barulhos significantes ou na falta deles, um outro nível do cérebro de Evelyn monitorava os sons ao redor dela. Ela ouvia Bárbara, uma morena ardente com uma voz de uísque e a mais velha do seu grupo, fazendo um sermão para 2 das enfermeiras mais jovens sobre a noite que estava por vir com os pilotos. Agora ouçam-me, Bárbara estava dizendo. É assim que acontece com pilotos. Quero dizer, isso é verdade com todos os homens, mas especialmente com pilotos. Primeiro eles olham para você, quando acham que você não está olhando para eles. E os olhos deles saltam das órbitas e eles fazem caretas para seus companheiros como se os malditos idiotas pensassem que os vemos somente se olharmos diretamente para eles. Um homem esquece completamente, se é que isso alguma vez ocorreu a ela em primeiro lugar, que uma mulher pode ver pela parte de trás da cabeça, e até mesmo ao redor de paredes. Especialmente se é um homem lá, disse Sandra entre risadinhas, uma garota de olhos verdes de Chicago. Bárbara balançou a cabeça para ela e continuou. As outras garotas riram mas se calaram rapidamente, ansiosas por ouvir a voz da experiência. Vocês têm que pensar neles como sendo um peixe. Um homem tem quase a mesma capacidade cerebral de um peixe de água doce, e se vocês olharem de fato para eles, suas bocas se movem quase que exatamente da mesma maneira. Seus olhos correm ao redor, eles veem a isca. Neste ponto Bárbara respirou fundo. Empurrou os ombros para trás, e inclinou a cabeça num ângulo provocante, tirando gritos e aplausos de sua audiência. Ela deu uma tragada de artista de cinema de um cigarro, e continuou, e eles se aproximam caminhando, bêbados com o próprio desejo. É claro que eu estou falando quando vocês os conhecem pela primeira vez.
Os que vocês já conhecem se aproximam com os olhos dançando, como se não tivessem pensado em mais nada além de vocês desde a última vez em que se viram. E a verdade é que talvez eles não tenham pensado. Seus pequenos cérebros de peixe são pequenos assim. Betty, uma pequena bomba atômica loira do Texas, que mal parecia ter idade suficiente para ter terminado o segundo grau, disse: "Meu Deus, você acha que isso é verdade?" Bárbara simplesmente olhou para ela, e as outras garotas riram até Betty rir também. "Mas mais cedo ou mais tarde", disse Bárbara, "e eu quero dizer esta noite, se qualquer uma de vocês esquecer de mim e virar um cérebro de peixinho, eles atacarão com sua frase favorita. Todo soldado fará isso mais cedo ou mais tarde, e todo piloto fará isso, esta noite. Eles lhe pagarão o jantar, eles lhes darão vinho, talvez até mesmo champanhe, eles dançarão com vocês, e na próxima chance que tiverem, eles colocarão seus lábios próximos aos seus ouvidos." Bárbara formou uma boca de peixe com os próprios lábios que fez com que suas ansiosas amigas explodissem em gargalhadas. "E então? Então eles dirão: benzinho, nunca pensei que pudesse ser tão bom assim com qualquer pessoa. Você é especial, benzinho. Você é a pessoa certa. Gostaria que esta noite durasse para sempre, mas ambos sabemos que isso não é possível. Eu vou para longe, e posso nunca mais voltar outra vez." Então ele olhará em seus olhos e dirá: "Portanto temos que fazer com que esta noite dure para sempre em nossos corações, benzinho. Temos que fazer dela uma noite da qual nunca esqueceremos." Bárbara parou e deu outra tragada em seu cigarro. O trem continuava retumbante pelos trilhos. Por um momento as enfermeiras ficaram em silêncio. Então Sandra disse: "Sabe o que vou fazer se um desses rapazes voadores arrogantes tentar jogar uma frase como essa para mim?" Betty olhou para ela com olhos de coça. Até Evelyn, sentindo a pausa, a olhou da janela. "Vou dar para ele tudo que ele quiser." As enfermeiras riram estridentes como numa reunião de bruxas. Evelyn estava rindo com elas, mas quando a conversa se voltou para especulações em relação aos seus próximos postos, ela começou a olhar pela janela de novo. "Mal posso esperar para ver o mundo", disse Betty com um sotaque sonhador. "Para onde vocês acham que eles vão nos mandar?" "Espero que seja para algum lugar quente", disse Sandra. "Você e eu juntas", disse Bárbara. "Quero algum lugar no Pacífico, onde tudo que você precisa é de um bom vestido de festas e de um maiô." "Eu não quero um bom vestido de festas", rebateu Betty. "Quero um bom homem." "Então é melhor você conversar com Evelyn", respondeu Bárbara. Ela ficou com o melhor homem do exército. Evelyn tentou não reagir, mas sentiu os olhos de todas as suas amigas voltados para ela. "Vamos, Evelyn", falou Bárbara cantando. "Diga-nos como encontrar um como Raf." E sem se virar da janela, Evelyn deixou seus pensamentos flutuarem até 2 meses atrás, para o Centro Médico Militar na cidade de Nova York. Devido aos cortes feitos pelas Forças Armadas dos Estados Unidos através dos anos da Depressão e às exigências extras causadas pelos esforços de Washington para abastecer a Grã-Bretanha e a Rússia com recursos de defesa, enquanto lutavam pelas suas sobrevivências contra os nazistas, as divisões das forças militares norte-americanas estavam operando da melhor maneira que podiam, e com uma escassez de médicos assim como de tudo mais, estavam compartilhando algumas de suas instalações para check-ups. Foi assim que Evelyn e seu grupo de enfermeiras navais norte-americanas tinham se encontrado numa cena de caos controlado, com jovens pilotos, tanto do exército como da marinha, despidos até suas roupas íntimas e segurando seus papéis, sendo levados em grupos através da experiência penosa de inoculações e supervisão médica. O ciclo infindo de injeções de reforço e as confirmações do alto nível das funções físicas necessárias para todos os pilotos significavam uma repetição maçante para as enfermeiras, e com certeza elas não eram menos penosas para os pilotos. Evelyn decidira animar o processo fazendo uma rotação do seu pessoal entre os postos. Seguindo sua política de liderança, de aceitar pessoalmente as piores tarefas primeiro, ela se designara para o posto de acuidade visual. Era o exame mais monótono de todos. Em 2 anos de serviço ativo, ela nunca soubera ou ouvira falar de qualquer piloto, todos eles homens fisicamente saudáveis no início dos seus 20 anos, que tivesse sido aprovado nas dúzias de exames de vista exigidos para entrar na escola de voo, e que depois tivesse desenvolvido repentinamente problemas de visão de perto ou à distância. Mas regulamentos eram regulamentos, portanto Evelyn fazia seu trabalho,
encontrando diversão apenas em ouvir as conversas vindas da mesa de inoculações de Betty ao lado de sua mesa. Vamos, doçura, você realmente tem que fazer isso. Estava dizendo um sujeito com cabelos pretos lisos e brilhantes. Mais tarde Evelyn descobriria que o seu nome era Anthony. Contudo, mesmo sem conhecê-lo, ela sabia que ele era um piloto. Eles destilavam uma atitude arrogante de independência. Não, Evelyn ouviu Betty dizer, se você preferir, ela pode fazer isso. Betty balançou a cabeça em direção à mesa seguinte, onde uma enfermeira gigantesca com antebraços maciços perfurava o bumbum pálido de um soldado. E antes que o piloto pudesse lhe dar uma resposta, Betty lhe deu uma injeção. Uau! O que é isso? Essa agulha ficou rombuda porque você já usou em todos os traseiros do exército. Nós somos enfermeiras da marinha. Betty como um anjo. Siga para o próximo posto, por favor. Só estou dizendo que já fui inoculado 1000 vezes. Isto é necessário? O governo diz espetos. Nós os espetamos. O próximo. Evelyn conseguiu dar um sorriso. Ela admirava a energia de Betty. Mas também se preocupava com seu estilo coquette. Os homens a cercavam de todos os lados, e essa perspectiva claramente não deixava Betty preocupada. Evelyn calculou que ela nunca tivera seu coração partido. As outras enfermeiras tinham experiência suficiente para saber que os homens podiam ser maravilhosos, mas que nenhum deles era assim o tempo todo. Então uma discussão começou, do outro lado da sala, e sua urgência atravessou completamente o barulho das seringas nas bacias de metal e o falatório dos homens ao redor delas. Um piloto parecia estar suplicando a um médico, e parecia que ele estava suplicando pela sua vida. Doutor, ouça, passei uma dúzia de exames médicos. Se o senhor escrever isso, vai tirar as minhas asas, dizia o rapaz. As palavras chegaram aos ouvidos de cada piloto na sala. Eles tentavam não ouvir, mas não podiam continuar falando o suficiente para abafá-las. Eles tentavam afastar os olhos, para ocupar suas mentes com outros pensamentos. Foi quando Evelyn notou pela primeira vez os dois pilotos parados no meio de sua fila. Um era alto, com um físico tão enxuto e rijo que seus músculos pareciam ser feitos de cordas. O outro não tinha membros tão compridos, mas era igualmente saudável. Evelyn não pôde deixar de notar que o mais alto estava preocupado com alguma coisa, e seu amigo estava sussurrando rapidamente e balançando a cabeça em algum tipo de atitude tranquilizadora. O mais alto estava olhando para o quadro de exame de visão pendurado na parede 6 metros atrás dela, e não estava apertando os olhos como faria um homem preocupado com a vista cansada. Seus olhos estavam bem abertos e moviam-se rapidamente, como se ele estivesse tentando memorizar o quadro mas não conseguisse manter sua mente concentrada nele o tempo suficiente para fazê-lo. A conversa ao lado dele só estava piorando as coisas, enquanto as palavras faziam cada piloto estremecer na sala. Doutor, por favor. Espere um minuto. Eu não tenho um sopro. Tem algum engano? O médico continuou escrevendo, sem levantar os olhos. Se ele desaparecer, disse, podemos repetir o teste. Disse sabendo que isso nunca acontecia, tantos homens queriam ser pilotos, e havia tão poucos instrutores e aviões para treiná-los, que quaisquer indivíduos que fracassassem viam-se trabalhando no departamento de pessoal ou como controladores de tráfego aéreo. O médico pegou um carimbo de borracha e carimbou rejeição médica nos papéis do piloto arrasado. Evelyn viu o piloto alto em sua fila pular com o som do carimbo como se tivesse ouvido um tiro. No caminho todo até a frente da fila, os dois pilotos continuaram sussurrando. Quando o homem na frente deles terminou de recitar rapidamente as linhas que ela lhe disse para ler e Evelyn carimbou aprovado em seus papéis, o piloto alto pulou para a frente, deslizando seu papel sobre a mesa à frente do rosto dela, que estava voltado para baixo. Com uma rapidez demasiada, ele declamou J, L, M, K, P, U. Olhos como de uma águia, senhora. Ela manteve os olhos voltados para a pasta dele, e viu que seu nome era Ralph McCauley. Ainda sem levantar os olhos, ela disse, devagar, soldado. E em vez de ler a última linha, leia a primeira. Ele congelou. Mas essa é. Elas são grandes demais, como é que? Leia a de cima, por favor, disse ela. O segundo piloto, parado logo atrás do amigo, tossiu alto, mas Evelyn não levantou os olhos para ele e permaneceu tão silenciosa que ele tinha que saber que ela estava atenta, e ouviria qualquer ajuda que ele tentasse dar a, disse o piloto alto, R, J, C.
Não, não, J, C, que W quero dizer, W, que? Eveline, que conhecia o quadro de trás para diante, ficou intrigada com isso. A visão fraca fazia com que uma letra A fosse lida erroneamente como outra similar, transformando Q ou R em P, por exemplo. Esse indivíduo estava reordenando as letras na linha maior e mais legível do quadro. Evelina abriu a pasta dele e examinou os resumos dos testes. Suas notas em matemática e raciocínio espacial tinham sido ambas 99, extraordinárias. Mas sua nota no uso de linguagem fora 68. Ela folheou rapidamente para a parte de trás da pasta, onde estava seu requerimento inicial para entrar na Força Aérea, a única seção escrita à mão em toda a sua folha de serviço. Lá ela viu a mesma inversão de letras, e a ortografia literalmente fonética de certas palavras, dando às suas sentenças uma aparência confusa, quase infantil. Mas o que ele dizia naquelas frases era claro e convincente, até mesmo sincero. Ele escrevera bem no final: eu amo voar. No céu, sinto o sopro de Deus. Pensar algo tão simples e bonito, todavia soletrado incorretamente. Isto não era ignorância, percebeu ela, era dislexia, a condição em que o cérebro embaralha as letras. Ela lera sobre isso. A ciência não entendia a causa, parecia que tinha alguma coisa a ver com a estrutura do cérebro em particular, e um grande número de pessoas que apresentavam essa condição era superdotado, até mesmo brilhante. A dislexia era pouco conhecida, amplamente mal interpretada e difícil de ser identificada porque era variável e inconsistente. O disléxico podia ler uma palavra corretamente uma vez, depois ver a mesma palavra incorretamente um momento mais tarde. Entretanto, os regulamentos do exército não eram variáveis ou inconsistentes. Qualquer homem identificado como disléxico era desqualificado de ser um piloto. A linha de baixo outra vez, por favor, disse Eveline. Mas leia da direita para a esquerda. E uma letra sim, outra não. Ralph McCauley lutava outra vez, para fazer o que ela pedira. Ah! É. X, leu ele. O amigo atrás dele tossiu de novo, cobriu a boca com a mão, e sussurrou algo. Então Ralph disse, mais confiante, X, I, J, U. Evelina olhou repentinamente para cima e captou Ralph em seu olhar. Os olhos dele prenderam seus dela e seu coração entrou diretamente neles, e Evelina teve uma sensação que não tentaria entender até muito mais tarde, quando pensou se os olhos dele não conseguiam absorver as eventualidades insípidas da vida, como a sequência de letras, porque estavam tão ocupados derramando tanto sentimento para fora deles. Mas no momento, sua mente não lutava com tais pensamentos, ela apenas olhava para o rapaz quase nu de pé à sua frente, com tanto sentimento em seus olhos. Ela voltou a olhar para outro jovem atrás dele. Seu coração também se partiu por ele. O rapaz estava congelado, mortificado com a consciência de que tinha sido pego em flagrante, e contudo estava claro na maneira com que ele olhava, uma representante de autoridade militar suficiente para fazer com que fosse rebaixado por uma violação de honra, sem nenhuma preocupação pelo que pudesse lhe acontecer, mas com absoluta preocupação pelos sentimentos e pelo futuro do seu amigo, que este homem, há muito tempo, de alguma forma aprendera a encarar até o fim qualquer receio que tivesse pelo próprio destino. Ela virou os olhos outra vez para Ralph. Viu o suor brotar em sua testa e escorrer pelas suas faces enquanto ela olhava de novo para seus papéis. Uma voz dentro dela lhe dizia para não fazer o que queria fazer, que era prová-lo de qualquer maneira. Sua responsabilidade era seguir os regulamentos. O manual estava logo ali sobre sua mesa, como um lembrete. O problema era que o serviço militar americano não fazia distinções sobre o que levava os homens a fracassar no teste do quadro de visão. Seu objetivo era assegurar que eles tivessem uma visão apurada. Este homem tinha passado. Quanto à sua leitura, ele conseguira passar, na escola de aviação. Isso estava óbvio em sua pasta. Bem ali à frente dela a pasta dizia, habilidade de voo, colocação na turma, número 1. Isso era impressionante. Mas ainda tinha aquela voz dentro dela. Aqui dizia que não só deveria obedecer ao seu dever com o serviço militar, mas também ao seu dever de proteger esses homens que faziam trabalhos tão perigosos. Se suas capacidades físicas os decepcionassem em situações críticas, eles podiam morrer, e então de quem seria a culpa, se ela o aprovasse, sabendo que ele tinha um problema? Ela estendeu a mão para o carimbo de rejeição sobre sua mesa. Ele segurou sua mão.
Ele deu uma olhada nervosa para o supervisor médico a 2 mesas de distância e disse suavemente, com urgência, eu consigo ler, só tenho problemas com isso algumas vezes. Eu embaralho as letras, sou vagaroso para ler manuais. Mas você não voa com manuais, e não entra num combate aéreo encaniçado com os instrumentos. Você sente a velocidade e a posição, e eu sou o melhor piloto nesta sala. Este manual diz que um sujeito que é um leitor vagaroso não pode ser um bom piloto. Esta pasta diz outra coisa. Em qual deles você vai acreditar? Ele estava parado congelado na frente dela. Ele olhou fixo e profundamente em seus olhos, suplicando com sua alma, e então sussurrou como uma prece, por favor, não tire as minhas asas. Ela olhou fixamente de volta nos olhos dele, então estendeu a mão para um dos 2 carimbos sobre sua mesa, aprovado e rejeitado. Sua mão se estendeu como se tivesse vontade própria, hesitou, agarrou um e carimbou aprovado nos papéis dele. Assim, o tenente Ralph McCauley se afastou, tendo passado pelo último quadro de exame de vista que teria de ler antes que seu esquadrão recebesse sua primeira distribuição de combate, onde exames médicos minuciosos eram menos frequentes e mais casuais. Quando o tiroteio começava, os médicos ficavam menos preocupados em testar os saudáveis e mais ocupados com o conserto dos feridos. Evelyn não, observou Ralph indo embora. Ela tentou expulsar de sua mente todos os pensamentos sobre ferimentos no campo de combate, e esticou a mão para receber a próxima pasta, do tenente Daniel Walker. Está bem, tenente, disse, dando uma olhada em sua pasta. A dele dizia, habilidade de voo, colocação na turma, número 2. Ela levantou os olhos para Daniel Walker. Ele também era atraente, seus cabelos eram castanho claros e cheios, seus olhos eram verdes. Naqueles olhos estava o preço por tudo o que ela acabara de fazer. Alguma coisa em relação aos olhos dele a deixou um pouco desconfortável. Ele parecia vê-la como uma pessoa melhor do que ela acreditava ser. Ela folheou sua pasta por um momento e viu suas notas de matemática e de raciocínio espacial nos 80 e poucos, mas suas notas verbais eram 99. Então compreendeu exatamente o quanto Dani e Ralph eram unidos. Ela não tinha qualquer dúvida de que Ralph passara cada exame de vista anterior devido a Dani estar atrás dele, sussurrando auxílio quando ele tinha problemas. Então, tenente Daniel Walker, e quanto a você? Disse ela. E quanto a mim? Respondeu ele, e lhe dirigiu um sorriso flertador. Ouça, Romeu, apenas leia o quadro, disse ela. Quando ela deixou o centro médico do exército do lado leste aquela noite, saindo com as suas amigas, viu 2 homens esperando do outro lado da rua, com as silhuetas recortadas na luz do poste por trás deles. Eles eram aviadores do exército, com jaquetas de couro e bonés pontudos, e Evelyn soube instantaneamente que eram Ralph e Dani. Ela parou por um momento, e foi o tempo suficiente para que Ralph se adiantasse, andando em zigue-zague em meio ao tráfego de Nova York, deixando Dani parado sob o poste como um soldado de guarda sobre o resto de sua vida. Eu a alcanço depois, disse Evelyn para Betty, que, logo que viu Ralph vindo, sorriu e perambulou para longe. Evelyn observou Ralph enquanto ele se aproximava e parava. Naquelas calças feitas sob medida que o exército dava aos seus pilotos e com uma jaqueta de couro justa na cintura e larga nos ombros, ele quase fez com que ela soltasse um palavrão. Porque o exército tem que fazer esses pilotos tão bonitões? Ela se surpreendeu pensando. Eu apenas queria agradecer-lhe, disse ele, por salvar a minha carreira. Eu não salvei a sua carreira, disse ela. Você não salvou, disse ele. Foi o que me pareceu. Você fez o trabalho. Fez o treinamento. Passou em todos os outros testes. Achei que merecia passar neste. Merecer é uma coisa, disse ele, e pela primeira vez ela viu seu sorriso lampejar pelo seu rosto como um relâmpago no céu de verão. Regulamentos são outra. Ela não tinha uma resposta para isso, apenas olhou para ele. Ralph fitou-a de um modo que a maioria dos homens não fazia. Evelyn estava consciente de que os homens achavam atraente que mulher bonita não sabe disso. Mas o olhar que a maioria dos homens lhe dirigia era um de desejo, de querer possuir, como olhariam para um Pontiac novo ou um bife que estavam famintos por devorar. Ralph olhou como se visse alguma coisa mágica e maravilhosa dentro dela, algo que ele reconheceu porque também estava dentro dele. Eu só estava pensando, disse ele, por que você fez isso? Não foi o meu charme, foi? Que charme? Ele riu. Do outro lado da rua, Dani passou a mão pela própria boca,
como um irmão mais velho, ouvindo os risos e esperando que isso significasse que o encontro estava indo bem. Está bem, disse Raf. Mas ainda quero saber por que você fez isso. Meu pai foi um aviador, disse ela. Eu sei o que significa, para um piloto, quando alguém tira suas asas. Raf concordou com a cabeça. Seu sorriso desaparecera, mas aquele olhar penetrante ainda estava em seus olhos, o azul e vermelho do sinal de neon da janela do pub atrás dela se refletindo em suas íris. Meu pai também foi um piloto, ele hesitou por um momento. Olhe, eu não quero ser atrevido, mas quero agradecer-lhe. Você permitiria que eu a convidasse para uma xícara de café um desses dias? Se apenas me disser como fazer para encontrá-la. No trem, Evelyn virou-se da janela e olhou de volta para suas amigas enfermeiras. Ela percebeu que Betty estava dizendo, Evelyn? Alô? Evelyn. Isso trouxe seus pensamentos de volta ao presente. Então conte para nós, disse Sandra. Como é que fazemos para conhecer o homem dos nossos sonhos? Simplesmente ignorem o exterior, disse Evelyn, não importa quão atraente ele pareça. E prestem uma atenção cuidadosa ao formulário de pedido de admissão.